Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Viver Consciente. Hoje eu estou aqui com a Maraísa Figueiredo. Ela é professora de yoga e vai falar com a gente hoje sobre corpo e mente. Maraísa maravilhosa, me fala um pouquinho sobre a relação corpo e mente. Como o corpo reage quando a mente não está bem? Perguntinha complexa, né? Não é, Já amiga? começou assim com uma pergunta bem complexa. Bom, as linhas que eu estudo e eu acredito que é assim, quando a minha mente ela tá confusa, ela tá sofrendo, o corpo contrai. Então, à medida que o corpo contrai, ele vai somatizando doenças, né? Eu acho que é difícil a gente falar de corpo, mente, sem as emoções. Sim. É um combo, né? Então, a minha mente pensa, ela cria alguma coisa, ou na verdade até existe, e aí da mente vem para a emoção, e aí esses dois corpos, vamos dizer assim, eles tentam alinhar, mas quando eles não dão conta, somatiza no corpo. E aí é onde as doenças aparecem. O yoga, ele traz essa consciência de que o corpo físico é só uma consequência, né? Então, existe o corpo mental, emocional, espiritual. Então, são vários corpinhos transparentes e que eles vão se comunicando. Aí, quando... Vão se encontrando? Eles se encontram, eles estão sempre juntinhos, né? Mas quando eles não se alinham, quando eles não... eu tô pensando A, mas eu tô sentindo B. E aí entra em conflito. É claro que é uma coisa bem complexa, tô meio trazendo aqui numa linguagem mais simples, né? Mas seria mais ou menos É o melhor para nós, para a gente poder entender aqui mesmo uma linguagem simples. E como que a gente vivencia isso no dia a dia? Procurando práticas adequadas, uma rotina adequada, para a gente poder ter uma tranquilidade nessa condição de corpo e mente. Nós temos assim um leque muito grande, né, de apoio para isso, mas uma coisa que eu acho muito simples e fácil é a natureza. Legal. Porque a gente é natureza. A gente é natureza, né? Quando a gente se conecta é outra coisa, né? Então é tudo muito simples. A gente tá aqui com uma aguinha fresquinha, deliciosa e ela tá disponível para todo mundo. Então uma maneira de se conectar com isso, com esse algo maior, com essa coisa misteriosa chamada vida, para mim é a natureza. E isso engloba um parque, uma planta, um pet, uma praia, uma montanha, uma cachoeira, sei lá, a gente tá com tudo isso aí disponível, né? Para mim é uma receitinha bem simples e fácil e acessível a todos. Acessível a todos, exatamente. Às vezes a gente vem numa rotina tão desenfreada, né? Já tá tão plugada em algo frenético, num jeito frenético de viver, e às vezes a gente não presta atenção nos pequenos detalhes, né? E quando a gente fala sobre isso, não só sobre natureza, mas sobre o nosso corpo mesmo. A percepção que a gente tem do nosso corpo, como a gente se percebe, como a gente se conecta, como você estava dizendo, né? Quais são os pontos principais nessa conexão? Tem alguma coisa em especial? Eu acredito, estudando o yoga e as terapias integrativas, que é descansar o cérebro. Legal. O tempo todo a gente está com informação. Então, às vezes, a gente acha assim, nossa, eu tenho que ativar meu cérebro, a minha mente, para não ter Alzheimer, para não perder a memória, para produzir... Tá em alta, né, isso? Tá em altíssima, né? Preciso motivar e jogar sudoku, fazer palavra cruzada, ler 1000 livros e tal. Isso é importante, é muito importante. Entra até na parte intelectual, né? Mas o cérebro ele precisa de descanso. Por isso que a meditação hoje é tão recomendada pela medicina convencional. Então a meditação é uma pausa, é um descanso. Quando eu descanso o meu cérebro, eu ganho mais espaço para ser mais assertiva. Sabe aquele trabalho que a gente... É o respiro necessário, né? É o respiro necessário. E quantas vezes, Mônica, a gente esquece a chave, não sabe onde pôs, ou você faz um trabalho e você tem que refazer ele. Tudo isso, na minha concepção, é um cérebro cansado.
E aí você vai gastando muito tempo para isso. Se ele está descansado, eu produzo melhor, com mais qualidade. E, voltando na sua primeira pergunta, o corpo expande, né? Ele não fica ali contraído e tenso, né? Quantas pessoas que andam assim, você já viu? Sim. Vai se encurvando, vai se fechando. Uma respiração curta, né? Fechada. Curta, isso, curtinha, fechada. E essa expansão, que às vezes a gente começa a falar sobre meditação, sobre yoga, a gente fala muito sobre expansão de corpo e mente, né? Como que a gente percebe que uma pessoa de fato está vivendo a sua expansão? Como que ela percebe isso? Para mim, o primeiro indício é a saúde física. Legal. Para mim eu acho que é um... É um marcador, né? É um marcador, é um guia, é um guia. Porque independente desse mistério chamado vida, né? Porque tem as religiões, as crenças, isso, aquilo, outro. Mas é um mistério para todo mundo, né? Existe a fé, a pessoa acredita ali em tal, né? Em determinadas coisas, mas sempre tem uma crença, é né? uma crença. Até quem às vezes é agnóstico, existe uma crença aí. Mas não é uma verdade absoluta. Sim. Né? Que tem aquela brincadeira. Ai, quem já morreu não voltou para contar como é que é. Então, para mim, o corpo físico, ele é um guia. Ele é um guia, ele é o meu mapa. Então, se eu tô bem, se eu tô tranquila, se eu durmo bem, se eu não sou agressiva, se eu... Eu acho que é a partir daí que dá para mapear, né? Hoje as pessoas reclamam muito que tem insônia, que não dorme direito. Já era uma pergunta que eu já ia fazer. Como que as pessoas chegam, né? Porque acho que é exatamente isso. A gente ainda vê tantas pessoas gritando por necessidades. Como que elas chegam para você? Elas chegam de tudo quanto é tipo, né? Chegam de várias maneiras. E o legal é quando a pessoa chega para expandir. Porque não precisa chegar doente, né? Sim. Não precisa chegar com uma dor, com uma tensão. O ideal seria chegar bem, para a partir desse ponto a gente expandir, crescer, entrar nessa ideia do inconsciente, né? Das possibilidades. Das possibilidades, né? Exato. Você que está aqui nos escutando, preste bem atenção nesse ponto. Não precisa adoecer para procurar a expansão, né? Procure essa melhoria, procure os pontos positivos já nesse momento que você está. Então, você identifica que é um bom momento para você começar? Você já procura essa questão de expansão, de melhoria contínua na sua vida? Então, é o ponto, tá? Tá gostando? Já curte aqui, compartilha, manda para sua amiga que vai gostar dessa conversa, porque realmente é uma conversa muito boa para quem está buscando pontos de melhoria na vida. Que bom estar aqui com você hoje. Eu queria que a gente, de repente, então, pudesse te apresentar um pouco aqui. Vamos lá? Vamos lá. Passa pra gente. Então, Maraísa Figueiredo, fala pra mim um pouquinho de você, Má. Ai, difícil falar da gente mesmo, né? Não é tão é? fácil falar de uma amiga, né? É muito mais simples, mas de nós mesmos é mais desafiador. Bom, eu tenho um estúdio de yoga há 27 anos, em Santo André, na mesma casinha de interior, há 27 anos. E eu sou uma estudiosa nessa parte. Você tem muitas áreas que você estuda. Amei saber aí todo o seu currículo, né? Das suas experiências internacionais também. Eu fiz muitas viagens internacionais, muitas mesmo. Fiz muitas viagens aqui no Brasil. Mas elas todas tiveram um propósito. Mesmo quando eram férias com família, meus filhos pequenos, eu sempre procurava beber um pouco dessa fonte do autoconhecimento. Eu acho que eu sou uma eterna buscadora disso, né? Então, a minha formação acadêmica é administradora de empresas. Administro a minha empresa, não posso dizer que não, né? E a partir daí comecei essas práticas, né? Atualmente, então, administradora de empresa, o meu estúdio e tudo mais. E a última formação que eu fiz foi uma pós-graduação pela Federal da Paraíba em PICS, que são as práticas integrativas complementares. Então, foram 2 anos de pós, nisso que eu gosto, que eu acredito, né? E que é validado pelo SUS e pela Organização Mundial
da saúde. Então, se eu for para qualquer país do mundo e falar que eu sou reikiana, que eu sou cromoterapeuta, que eu sou aromaterapeuta, yogi, por aí vai, então é acessível aos hospitais, às casas de apoio. Ah, que interessante. Me fala um pouquinho dessa questão de ter várias terapias que são integrativas, mas quando chega alguém para você, ela já vem com uma tendência, você tem a condição de indicar algo mais adequado? Como funciona? As pessoas vêm com uma tendência, mas eu acho que naquela primeira conversa já dá para direcionar qual a melhor terapia, qual a disposição da pessoa. Às vezes a pessoa ela tá tão exausta, ela tá tão cansada, que não adianta eu trazer uma terapia mais intensa, né? Ela precisa descansar, ela precisa respirar, né? E outras pessoas já estão mais agitadas, mais dinâmicas. Então aí a gente vai direcionando. Claro que a decisão final é sempre do cliente, né? Tá. Você comentou sobre um ponto interessante, sobre o ponto de resposta, vamos dizer, né? A gente vê no consultório, na clínica, quando a gente fala sobre mentalidade, trabalha com a pessoa a respeito da psique dela. Em algum momento a gente vê que a pessoa ainda não tem condição de ter uma resposta ativa ou positiva a alguma proposta. Nas terapias também você tem essa percepção, né? Como que é isso para você? Tem a percepção e eu vejo que é um conjunto e uma constância. Então, uma terapia muito bacana que se falou muito que é a constelação familiar. Sim. Então, falou-se muito e veio assim como, nossa, a salvadora. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô com essa questão aqui, assim, assim, se eu fizer uma constelação, resolve? É meio difícil, né? Porque assim, se realmente resolvesse, eu já teria feito uma para mim e pronto, né? Não precisaria estar 27 anos nessa caminhada. E é uma caminhada ainda muito curta, porque eu sei que tem aí uma longa jornada. Então, eu acho que é uma sucessão de coisas, né? Porque é um crescimento, né? É uma um crescimento. Não adianta você isolar uma coisa da outra. Não adianta você tomar 3 litros de água, 5 litros de água, se você não come fruta, se você não dorme bem. Não é verdade? É uma somatória, Se você não higieniza, né? Não toma, não escova os dentes, não toma banho. Não é uma somatória de coisas. Não é uma coisa que vai te salvar. Não é. Claro que às vezes a pessoa acha ali um bom terapeuta e segue ali por um bom tempo, né? Fazendo a terapia com aquele terapeuta. Até porque de repente é a linguagem da pessoa, né? Como ela consegue entender, receber, né? E resolver por si só. E resolver, como que ela lê isso dentro dela, a leitura né? interna, Traduz isso para ela e executa, porque precisa executar, né? Alguma coisa. E quando você percebe alguém um pouco cético, resistente a terapias ou a algum procedimento, como que você percebe que a pessoa reage nessa resistência? Porque às vezes as pessoas chegam pra gente querendo dizer que estão abertas, mas na verdade não estão. Né? Mas se ela chegou, é porque tá. Então, eu já parto dessa premissa. Legal. Então, mesmo tem... Porque, às vezes, as pessoas te testam. Exato. É nesse ponto que eu queria dizer, Testa né? Às teu vezes ela vem com conhecimento e fala, né? Mas você vai... Reiki? Você vai me pôr a mãozinha assim, sem nada, né? Não tem nenhuma ferramenta aí física, né? É você? Só isso aqui, né? Então, às vezes, tem uma certa... descrença. Exato. Né? Mas o fato da pessoa estar ali, eu acho que já tem tem uma abertura, né? Já tem uma abertura, já tem uma vontade, já tem uma busca. Então, nessa, eu vou ali. Uma outra coisa também, Mônica, que eu acho que a experiência, ela me trouxe para esse lugar. Legal. Também não dá muita
importância se a pessoa vai voltar, se ela não vai, se ela vai dar Sim. continuidade, se ela gostou, se ela... Claro que a gente adora quando a pessoa gosta, né? É muito Sim. rico quando você tem Ver o essa... progresso, né? Exato, porque eu tenho vários mentores, né? Eu tenho pessoas que me deram a mão, que me guiou e Sim. ainda me guiam, né? Uhum. Então, eu tô sempre agradecendo e eu tô sempre honrando esses mestres. E eles veem a minha evolução. Então, é muito prazeroso quando a gente vê alguém vindo e ficando e gostando e se curando e expandindo. Uhum. Mas também, se não fica, não dá para fazer muita coisa, né? Você tocou uma palavra que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui, essa consciência de expansão, né? Porque a consciência da expansão é da própria pessoa. Exatamente isso. Não é o terapeuta, não é quem está atendendo que vai levá-la, né? Vai conduzir mediante a disponibilidade dela. O caminho é individual. Uhum. Você tem algumas companhias ao longo da sua jornada, ao longo do seu caminhar, algumas pessoas importantes que te ajudam, que te apoiam, que te estendem a mão, mas é muito única. A maneira como cada um percebe, como cada um sente e vai fazendo ali a tua jornada é muito íntima, é muito pessoal, né? A gente aqui fala muito sobre mentalidade. Estou sempre trazendo mentalidade à mesa, né? Mudança de consciência, de paradigmas e tudo mais. E como você percebe essa questão entre os homens e as mulheres? Acredito que você deva atender muito mais mulheres, ou não? E eu vou confessar que a gente é meio atrapalhada, né? Que a gente pensa demais o tempo todo. Eu acho que o homem, ele é mais exato, mais prático, ele vai ali, ele não se distrai. Eu acho que a gente está se distraindo o tempo todo. Uhum. Mas isso é o efeito, né? Como que é aquele livro lá? Mulher polvo, né? 1000 tentáculos e homem cobra. Então, eles estão ali e vai. Já chegou a nossa indicação de livro. Fala direitinho, como que ele chama? Nossa, é um livro antigo, mas muito antigo. Eu não sei se é o nome, né? Mas Homem Cobra e Mulher Polvo. Vou colocar certinho aqui para Ou vocês, é um então, é outro, Homem mas Cobra, é muito Mulher antigo. Polvo. Mas é um livro fino Uhum. e muito fácil. E ele fala disso, do quanto a mulher é complexa. Imagina um polvo ali, né? E o polvo, ele é meio escorregadio, né? Meio assim. Então, a gente tá assim. Eu sempre falo sobre isso aqui, né? Nós somos multitarefas não porque a gente gostaria que fosse, não porque a nossa mente mas porque a natureza do dia a dia nos leva, né? A cuidar de tantas coisas. Nós mulheres cuidamos de tantas coisas. E como dar conta disso tudo sem perder a direção? É exatamente esse o ponto que eu trago aqui com muita frequência. Como dar conta, ou de repente até lidar, de repente você não faz, mas você delega, né? De alguma forma fica com você. Existe uma receitinha assim que eu gosto muito e eu uso bastante. Então você que fala de mente, né? Porque eu falo muito de emoção, de sentir. Então respira, enche o corpo, respira. Então eu acho que eu vou mais para essa área, né, corporal e emocional. Mas existe uma receitinha muito bacana que é assim, 2 momentos essenciais do ser humano é a hora que ele vai dormir e a hora que ele vai acordar. Então, você que é uma estudiosa da mente, você sabe disso, já deve ter trago essa receita aqui. Mas a hora que eu deito, e que é um momento sagrado, que eu deveria, né, relaxar e respirar e me preparar para o sono, é onde as pessoas vai fazer o checklist, o que não fez, vai fazer a agenda de amanhã, E aí dorme com esse ruído, né? Já dorme na pressão. Já dorme na pressão. E aí quando acorda, abre o olho, tá tudo ali esperando, né? Eu tinha um cliente muito legal de massagem que ele, nossa, amava massagem. Então ele falava assim, ai Mara, mas quando eu saio daqui, a minha mochila tá aqui pendurada na porta. Falei, vamos arrumar outra porta, sai pela janela, né? Dá uma driblada aí nessa mochila. Porque é isso, a pessoa ela não consegue desvencilhar desses pensamentos. Mas insista, quando você for dormir, deita, a hora que você já estiver lá, vai respirando.
Se os pensamentos vierem, você fala, tá bom, tá tudo bem. Porque a função da mente é pensar, não é Sim. isso? Ela Mas tá na eu até função ensino dela. um pouco sobre isso, Mara, porque justamente a função dela é pensar. Mas se a gente não souber deixá-la e executá-la, doutriná-la, Nada, deixá-la né? da forma certa, ela Aham. pensa de uma forma que nos destrói, não nos Uhum. constrói, né? Falando de yoga, saiu uma pesquisa muito interessante sobre os professores de yoga. O yoga tem várias partes, né? As posturas, os asanas é apenas uma, mas são várias. E existe uma coisa muito legal no yoga que é um sankalpa. Então, eventualmente a gente abre uma prática de yoga com um sankalpa, que é uma intenção, que é um propósito, que é um objetivo. Então, a primeira parte do yoga é quando você respira. Não é regra, tá, gente? Cada professor dá a sua aulinha feliz e contente. Mas às vezes eu até esqueço, a aula não pede isso. Mas a maioria das vezes, né, é uma coisa que existe na prática de yoga. Então, o aluno ali sentado e respirando e se observando, se percebendo, a gente vai junto estimular um sankalpa. Trazer uma intenção para aquele trazer para aquele aquela momento. hora, para aquela prática, porque às vezes o aluno ele tem uma dificuldade, né? Você fala, ai, pega o pé, né? A pessoa não consegue, tá ali naquele desafio. Então, qual que é teu sankalpa? Qual que é teu propósito? Então, a gente vai convidando ao longo da prática Para que aquilo faça sentido, para que né? aquilo faça sentido e que ele avance. E aí, nessa coisa do sankalpa, ele vai fazendo ele mesmo. Ele vai, não só ali naquela 1 hora de aula, mas ele vai repetindo. Eu tenho uma turma de segunda às 19, então eu já faço para a semana. O pessoal já vai ali, aproveita. Às vezes eu substituo um professor de quinta, aí eu já faço para o final de semana. Então, eu tô sempre convidando as pessoas que estão na sala, isso. Dou aula às 7h30 da manhã. Então, como que vai ser o nosso dia? Vamos criar o nosso dia aqui agora? Né? Como que vai ser o nosso dia? Então, vamos manifestar, vamos criar um dia tranquilo, um dia de paz, né? Um dia de harmonia. Engraçado que você falando é justamente trazer, né, para a prática essa intenção, essa condição do pensar, de uma organização, de um direcionamento, né? Porque você concorda que eu sou o que eu penso e o que eu sinto? Sim. Agora, se eu sou aquela... E o que você pensa, o que você sente, reflete no que você faz, não é? Nos seus objetivos, no seu progresso, na sua evolução. Eu tenho um professor muito, muito interessante que a gente estava falando de evolução. Ele falou, tudo é evolução. Ele falou, vamos pensar, nem sei se posso falar aqui, né? Mas ele falou, vamos pensar, sei lá, num tráfico. Ele tá evoluindo daquele jeito que a gente acha que é errado, né? Sem o julgamento, Sem o julgamento, mas vamos lá, né? Sem colocar os valores, né? mas a o evolução. PCC, por exemplo, né? Nossa, eles, né, têm tecnologia e não é evolução? É o progresso pelo progresso. Evolui, não evolui? Então, às vezes a gente fala que tá evoluindo, mas naquilo ali que ele se propõe, ele tá evoluindo. Polêmico, né? Como posso dizer? Tem uma premissa da PNL que ele diz que todo comportamento tem uma boa intenção. Já viu sobre isso? Todo comportamento tem uma boa intenção. Mesmo que o que ele faça não seja bom, mas existe ali uma boa intenção. E é justamente isso, né? É você entender que ali é positivo. De alguma forma, ali tem uma positividade, né? Não que ela seja real, não que ela não seja tóxica, mas de alguma forma tem ali um certo ponto positivo. Sim, complexo, né? Complexo, né? Olha onde a gente está indo. Ô, Mara, me fala uma coisa. Quando você se coloca como uma terapeuta integrativa, estava até difícil de eu falar essa palavra aqui hoje, mas como uma terapeuta integrativa, e você toma a frente, por exemplo, de um grupo de pessoas, você consegue perceber, você até comentou que às vezes a aula não pede, né? Mas você consegue perceber, diante da intenção das pessoas, assim, como vai fluir, como está fluindo, como que é aquela sinergia do grupo, como que as pessoas estão somando no grupo, como que é isso para você?
Sim, é muito legal essa sua pergunta, porque eu acredito muito no coletivo, Uhum. muito. O coletivo, a presença é E diferente. só uma brecha aqui, a gente está falando aqui sobre as aulas que ela ministra, né, os encontros, mas isso pode estar em qualquer outro tipo de grupo, né, de pessoas, de amigas de trabalho, de escola, mas Sim, o ambiente, né, que uhum, você escolhe estar, exatamente, o ambiente que você faz que parte. você faz parte. Eu vejo muita diferença, assim. A gente, no final da prática, às vezes termina emanando um mantra Om, porque tem aqui um chakra, né? Para quem não acredita, mas vamos falar então da parte física, que tem a garganta. Como eu me comunico, eu falo, né? É também o alimento, comer. Então, é a junção do corpo e da cabeça. É a junção do corpo e da cabeça, a respiração, Você tudo, percebe né? que é uma parte física bem Uhum, importante? bem importante. Então a gente termina com o mantra Om. E é muito interessante, assim, porque tem turmas assim que, nossa, fica tão bonito que eu falo, gente, parecia que tinha, sei lá, 200 pessoas, porque realmente assim sai de dentro, sai do coração e não retém, Tem sabe? uma força Tem uma expressiva. força, tem uma vontade, tem uma intenção, tem um sentimento. Então eu acho que sim, dá pra gente ver essa força do coletivo, essa força do meio. Isso Uhum. tudo importa, né? É. E você falando de meio, falando de ambiente, né, como pensando na questão integral que a gente tem falado aqui, como que você percebe essa interferência do ambiente, do meio, no dia a dia, na verdade? Você percebe que as pessoas trazem muito o meio como um peso, como um caminho difícil? Elas trazem, elas chegam exaustas. Uhum. E tô falando, porque hoje é segunda, tô falando da turma de segunda, que é o que tá mais presente aqui na minha cabeça, mas Aham. tem muitos executivos que vêm porque aquele ambiente é muito tóxico, é muito sofrido, é cansativo Uhum. e vem para tomar ali a pílula do respiro, É o respiro sabe? necessário É o para sobreviver, o respiro da respiro sobrevivência. para continuar a semana, Uhum. para dar conta da semana. Então, não deveria. Eu acho que se a gente tivesse aí, sabe, numa escala mais evoluída, sabe, Uhum. numa outra percepção, não deveria. Mas hoje impacta demais, impacta muito. Muito, né? O ambiente a gente percebe que é um dos fatores principais de ajuda que as pessoas buscam, né? Sim. O ambiente corporativo hoje, é claro que não dá para generalizar, mas eu tenho muitas demandas Uhum. desse meio executivo, corporativo. Acho que por isso tanta gente querendo empreender, né? É. Como expandiu a questão do empreendimento, do empreendedorismo de uns anos para cá, não é? Por conta desse ambiente mais nocivo, né? Uhum. E falando de ambiente nocivo, falando de empreendedorismo, falando de práticas e falando de mulheres, como que você percebe as mulheres nesse mundo das práticas integrativas, que a maioria são mulheres, né? Que fazem, que executam Ô, Mônica, é os uma coisa caminhos abertos. interessante, né? Porque, sim, quando a gente faz um yoga no parque, um festival, uma roda, no sábado a gente fez uma roda, sábado não, sexta, a gente fez uma constelação, sei lá, devia ter 15, 18 mulheres e o Vitor que estava guiando. Então, né? No sábado, de novo, teve uma roda só mulheres, né? 100% mulheres. São as que mais procuram, são as que mais vão atrás. E aí eu gosto de uma coisa, eu já quero te levar, eu já vou Uhum. falando, eu falo, Mônica, tem lá, vamos, amiga, vai funcionar para você, deu certo para mim, eu quero que você beba disso de tudo quanto é Dessa jeito. fonte. Então, às vezes, elas chegam em 2, 3, ou às vezes falam, eu vou fazer sua aula, mas posso levar minha irmã, minha mãe, não sei quem. Então, elas estão sempre agregando e trazendo e replicando. Quando a gente fala numa escala mais profissional, numa escala mais... eu
acho que mais profissional mesmo. É desafiador encontrar as mulheres em posto de liderança. Eu faço um festival em Paranapiacaba, pertinho aqui, né? Que eu quero ver se esse ano eu participo, Esse ano hein? é a terceira edição, então a gente tem a projeção de fazer 10 edições. E o ano passado, o primeiro ano foi um piloto, foi um experimento, né, e tal. E o ano passado, eu falei para os meninos, não tem mulher, a única mulher no festival sou eu. Uau! Não tem, a gente não encontra. E aí foi uma caça às mulheres, né? Falei, olha, vamos lá, gente, vamos atrás dessa mulherada aí para ver se a gente coloca. Uau! Então é muito desafiador. Eu não sei se elas não estão disponíveis para isso. Eu não sei se elas têm muita demanda e elas não vão para esse lugar de liderança. Não sei ainda, tô mapeando isso. Eu me lembro que pro festival do ano passado eu convidei uma moça que eu gosto muito, sou fã dela, espero que ela assista e ela vai saber que é ela. E ela sempre apoiou desde a primeira edição e na segunda. E aí na segunda edição eu falei assim, olha, eu quero... Só xará. Falei, eu quero que você dê uma aula lá no festival. Ela falou, no festival? Falei, Mas como se não fosse pra ela. Ela falou assim, mas lá só tem tubarão. Falei, então vamos lá, sereia, nós somos a sereia, vamos lá, nós duas. E ela foi e deu a aula bonitinha. E... Como as mulheres precisam se encontrar nesse lugar, né, A Mara? gente precisa se encontrar nesse lugar. São poucas, são raras e algumas estão indo, e às vezes vai e não sei como é que essa coisa funciona e depois... igual no meu caso, né, que esse projeto apareceu e claro que eu ia falar sim, né, lógico. Você quer, claro. Ousada, né, e aí agora que eu tô entendendo isso, mas até então eu não tinha essa visão. Mas é muito importante você falar sobre isso, porque quantos espaços nós mulheres temos e podemos ter para nós e ainda não nos descobrimos lá, não nos vimos lá, não é? Porque nós mulheres somos muito, eu falo sobre isso muitas vezes aqui, somos núcleos, né? Geralmente nós somos o núcleo, somos centro de vários ambientes, de casa, dos filhos, do ambiente de trabalho, você está sempre ali. Da sociedade. Mas o posto da liderança, muitas vezes, a gente ainda não encontra, não se sente confortável. Do trabalho voluntário. Exato. Quantas mulheres no voluntariado, né? Na liderança, às vezes, espiritual, assim, de conduzir grupos, de estar, né, com pessoas... Mas lideranças que às vezes a mulher não se sente pronta. Alguns cargos, alguns postos de liderança que não se põem pronta, não se... Ou também, Mônica, a gente tá tão exausta, a gente fala, ai, nossa, eu vou assumir mais esse compromisso. Será que pode ser isso também? Pode ser, né? Não é? Porque... A gente vem numa sobrecarga, né? Vem numa sobrecarga, aí você fala assim, nossa, mas eu vou assumir esse compromisso, eu vou falar pra ela que eu vou, e aí como é que eu vou deixar... Será que eu vou? Tudo isso aqui pra trás pra me disponibilizar aí de um sábado inteiro, um domingo inteiro lá, né, longe. Então pode ser isso também, né? E como lidar com isso, né, Mara? Porque às vezes as pessoas poderiam estar também neste lugar, mas não se sentem prontas para, não querem abrir mão ou entender como poderia, de repente, administrar de uma outra forma, né? Talvez seja esse o ponto. Eu vivo tudo para mim, Mônica, eu vivo como se fosse uma imersão. Então, eu tirei férias agora no final do ano, eu fui para os Estados Unidos e eu falei assim, e fui para brincar mesmo, para passear, e eu falei, tá, então eu vou parar essa imersão, vai ser uma imersão. Porque às vezes a gente acha que imersão, retiro, vivência é só algo muito espiritual, muito... Mas tudo é uma... Não é? Se a gente... É de acordo com a sua entrega, né? É de acordo com a sua entrega. Então, se você vai tirar férias, você que está tirando férias, né? Vai como se fosse mesmo uma imersão. Exato. Né? Mergulha nisso, se entrega em você, vai se observando, se sentindo, se percebendo, como que você volta. Tudo isso, tudo para mim é muito intencional. Minha mente, assim, o tempo todo ela tá... Então eu falei, ó, nós vamos lá, vamos sentir, vamos comer a comida de lá, vamos perceber o clima. Nanana. E aí, quando a gente volta, eu e meu corpo, a gente, né? Eu e ele... Tá, então como que a gente chega aqui? Como que a gente ouve outro idioma? Como que é?
Então, colocar mais intenção. Intenção. Viver a intenção, né? A intensidade, colocar a intenção e viver com intensidade. E viver né? com intensidade. Muito interessante. Sankalpa do yoga. Muito bom. A gente já tá caminhando aqui pro nosso Mentira! fim, você acredita? Eu quero passar o resto do dia aqui. Pois é. E quando a gente para pensar na questão de mente, práticas diversas e saúde, como que a gente pode sintetizar essas coisas? Eu sou muito a favor do que a pessoa gosta e se dá bem. Legal. Né? Eu tenho uma dificuldade imensa de academia. Nossa, eu sou um desastre. Mas no yoga eu mando bem. Legal. Então eu vou lá no yoga e tô sempre atrás de técnicas diferentes, de práticas, de modalidades diferentes. Tem gente que se dá bem nadando, né? Patins, autoconhecimento mesmo, bike, né? eu acho. Sabe por quê? Porque eu poderia ser muito tendenciosa, né? O yoga é legal, o yoga trabalha corpo, mente, ele é completo e de fato é. Mas eu vejo assim que qualquer atividade física é uma meditação. Porque quando a pessoa tá lá correndo, minha filha, ela tá meditando. A mente dela não tem espaço. Ela quer chegar lá, ela quer, né, chegar no que ela se propôs. É 5K, é 10, é 20, é maratona, sei lá o quê. Então, eu acho que a atividade física, quando a pessoa se propõe, ela vai levando a mente dela para esse lugar de descanso, de relaxamento. Então, é ver o que você gosta, o que te dá prazer. O que não vale é ficar, não gosto disso. Isso também não me dei bem. Nossa, eu sou um desastre nisso. Isso... Então, eu acho assim que dança, né? É dança aquele legal. estilo, né? Só procure o que não é para achar, né? Não é? Só procure o que não é para achar. Então, às vezes, a sua intenção, a sua disposição, a sua disponibilidade tem que encontrar um caminho. Tem. Né? E persistir. Isso é mentalidade, viu? E persistir, né? Porque a mente, ela vai falar, não sei ela isso. é preguiçosa, né? Não dou conta. No yoga, imagina, nossa, eu plantar bananeira, nem pensar, imagina, eu vou quebrar o pescoço. E a mente, ela vai te levando para esse lugar e ela te convence, né? Ela não vai encontrar soluções, porque né? Porque é muito mais fácil desistir, não é? É muito mais fácil desistir. E é muito mais fácil a gente ir com a tendência do nosso cérebro, que é preguiçoso, né? Nosso cérebro é preguiçoso. Ele foi feito pra gente ficar na zona de conforto. Não, vou corrigir. Não, o nosso não. O meu não é. Não. O nosso não é, porque o nosso já é treinado para. Mas se a gente não tivesse treinado, hein? Não vai à academia todo dia, mas ó. Mas a cabeça, a mentalidade está treinada. O tempo todo ela tem que direcionar. Porque, como eu falei da viagem de férias, se eu não me proponho a isso, se eu não falo pro meu cérebro, vamos divertir, pode ser que dê ruim em alguns momentos, pode ser que não funcione, mas a nossa proposta é vivenciar aquilo lá, beleza? Beleza. Ele foi tranquilo, ele se comportou, entende? Foi treinado, né? Ele foi treinado. Treinado. E é possível esse treino vir de dentro para fora e de fora para dentro, porque é sempre uma conjunção, né? Tá sempre junto, mente e corpo. É uma questão da gente alinhar. Por isso que a gente fala práticas integrativas, né? Pois é, práticas integrativas. Integrativas, porque integra, né? E antigamente eram práticas complementares, porque a medicina, ela não incluía. Hoje, a medicina convencional, ela inclui. Então, que integra. Comenta um pouquinho pra gente, então, dessa atualidade, dessa atualização, quer dizer. Uma atualidade, sei lá, dessa atualização já faz não sei quanto tempo exatamente, mas... Porque a gente ainda encontra resistência, a gente ainda encontra dúvidas, né? Preconceito, falta de informação. Quando eu fiz essa pós, todos os meus professores eram médicos. Todos. Então, assim, tinha uma geneticista da Federal do Espírito Santo. E ela não sabia de nada de energia assim, mas ela sabia da genética. Então ela teve uma aula assim que ela falou assim: olha só, gente, o que acontece? Eu trabalho com vários aparelhos medindo o corpo. Então, hoje eu sei que o coração, ele é 1000 vezes mais potente do que o cérebro.
Mas como que a gente vai entregar isso para a sociedade? Uhum. E aí, assim, eles também se achando nessa coisa, né? Aham. Porque eu que sou muito espiritualista e vivi disso e vivo até hoje, para mim é mais simples. Quando você Mais me leva fácil. para medicina, minha filha, aí o negócio é puxado. E vice-versa também. Uhum. E aí a ideia realmente foi integrar tudo isso, porque a própria medicina já viu que o ser humano ele é integral, né? Uhum. Minha filha é médica e ela, eu acho que no segundo ano, não sei, ou logo no, acho que no segundo, ela falou assim que até lá a matéria que ela mais tinha amado é espiritualidade. Então, na faculdade de medicina tem uma matéria. E que é recente, né? Que Não há muito tempo que eles estão estudando espiritualidade. Há uns 15 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, talvez, eu participei de um grupo de estudo sobre espiritualidade na USP. E era um momento que eles estavam começando ali a fazer aquele Tava movimento. inserindo. Exatamente. Então, é recente dentro do histórico. E ela achou aquilo o máximo, porque o professor ele trouxe assim com muita graça, com muita beleza esse ser integral, né? Então, não adianta você só querer fazer uma transfusão, você só querer fazer uma cirurgia, você precisa entender o paciente, a fé dele. O paciente que tem mais fé, ele se cura mais rápido, Sim. ele dá menos trabalho. Então, você vê que não tem como isolar uma coisa. Tem como separar. Não tem. É integral mesmo. É integral mesmo. Gente, que papo bom, não é? Olha, fico aqui a tarde inteira com essa maravilhosa. Querida. Eu quase não a chamo de Maraísa, é maravilhosa mesmo. E eu gostaria Exagerada. que você aqui, ó, curtisse, comentasse, já manda para alguém esse bate-papo nosso que tá demais. E a gente vai aqui caminhar então para o nosso final. Algumas perguntinhas bem rápidas de ping-pong. Uhum. Corpo e mente? Tudo. Integração. Integração. Coração? Faz parte. E cabe tudo. Espiritualidade? Mistério, mas essencial. Uhum. Percebe espiritualidade como um norte? Percebo como algo maior. Uhum. Eu acho que a espiritualidade, eu acho que tem tudo isso aqui que a gente falou, e aí acho que vem a espiritualidade meio que para coroar essa coisa, para proteger, como se criasse aqui uma redoma. Uma redoma, né? Um círculo, Uhum. eu acho. Mas as pessoas ainda confundem muito, né? Sim. E aí é mais delicado. Principalmente a condição de espiritualidade, achando que é religiosidade, né? Isso. Que acho que é a principal dúvida e dificuldade das pessoas entenderem que espiritualidade é algo que não tem nada a ver com religião. Não tem. Não está vinculado a nenhuma, Não tá vinculado. mas ela faz parte de todas as religiões, né? Exato. Ela é essencial para qualquer uma delas, né? Essencial. Deixa pra gente uma última frase, então, pra gente finalizar. Tenha disciplina, né, Mônica? Eu acho que o ser humano ele precisa ter disciplina, ele precisa ter clareza do que ele quer, precisa ir atrás do que ele quer, porque o amanhã é hoje, né? Não adianta falar, quando, né? Não, o quando é agora. Quando é já. O quando é já. Então, tenha muita qualidade de presença, muita observação, muita respiração. A vida é agora, ela é sempre um mistério, então acho que tem que ir saboreando cada dia, né? Eu sempre falo, e hoje inclusive falei em uma das aulas, a nossa mente não tem passado, presente e futuro, tudo é agora. É sempre, né? agora. Sempre agora. A meditação fala isso, né? Aqui é sempre agora. Aqui é sempre agora, exatamente. Adorei estar com você. Querida, obrigada. O tempo passou que eu não vi. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Deixa pra gente as suas redes sociais. Sim, claro. Meu Instagram é Espaço Maia Luz. A gente vai deixar aqui. Tá, deixa aí, por favor. Maraísa Figueiredo Yoga. Isso, esse é o meu site. Tem lá o que eu faço, um pouco de imagens, informações.
E podem me mandar mensagem, pode me chamar no direct, pode perguntar que eu tô disponível. Ela é sempre assim maravilhosa, É gente. sempre uma alegria, né? A gente poder trazer informação, trocar, aprender. Como é bom, né? trocar essas informações juntas. Sim. Muito obrigada. Obrigada a você, minha querida. Muito sucesso para vocês, mais do que já fazem, né? Sou muito fã. Estamos aqui na nossa trajetória. Desde que você falou que abriu o podcast, não perco nenhuma. Verdade. Curto, compartilho, pego os seus recortes sempre e trago para mim, né? Trago aquilo ali como uma verdade, como um ensinamento. Então, obrigada. Sempre evoluindo, não deixa né? de ser uma mestra também. Muito obrigada. Gostaram? Olha, nós amamos aqui nosso bate-papo. Que bom poder estar aqui com você. Então, olha, comenta aqui para mim o que você achou, como foi isso para você, essa percepção. E eu espero que em breve nós estejamos juntos novamente no nosso próximo podcast. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.